Vamos falar sobre saúde no nosso quadro Saúde Agora, oferecimento Unimed Piracicaba. Receber aqui no programa Piracicaba Agora, ao vivo conosco, Daniel Lemos, cardiologista do Hospital da Unimed. Daniel, boa noite, obrigado pela presença, viu? Boa noite, Neto. Eu que agradeço aí o convite. Muito obrigado. E vamos falar hoje aqui um assunto muito importante, vamos falar sobre a unidade do coração do Hospital da Unimed Piracicaba. É bom a gente falar sobre isso, né, Daniel, para saber toda a estrutura, toda a equipe, uma equipe multidisciplinar, faz parte ali da unidade do coração e profissionais de altíssima competência, né, tudo isso à disposição aqui da nossa cidade. A primeira pergunta, né, para a gente poder desenvolver um pouquinho aqui, Daniel, o Hospital da Unimed dispõe da unidade do coração desde 2019. O que a estrutura oferece aos beneficiários da cooperativa? Bom, Neto, a unidade do coração foi formada aí iniciado os trabalhos aí no começo de 2019 e era basicamente a UTI cardiológica, que contém 10 leitos, a hemodinâmica, que realiza os procedimentos de cateterismo, angioplastia, tratamentos periféricos de perna, cerebrais também, e o pronto atendimento, que é para dar o primeiro atendimento a todos os pacientes que tiverem problema cardiológico, né? Só que era uma unidade formada por uma equipe muito boa, já profissionais extremamente qualificados e experientes, e que permitiu não só o crescimento do serviço, o desenvolvimento de procedimentos cada vez mais complexos, e agora nós estamos, inclusive, ampliando a unidade, né, com ampliação do PA cardiológico e de nossos serviços aí para dar o atendimento completo para todo mundo que precisar de atendimento do coração aqui em Piracicaba. Né? Muito bom. A gente tem algumas imagens. Abre para nós, por gentileza. Essas imagens, então, foram feitas aí pela equipe do programa Piracicaba Agora. Uma estrutura muito bonita, né? A gente vai detalhar aí sobre os equipamentos também. E um ambiente muito bem elaborado. Né, um ambiente hospitalar com todos os cuidados, claro, né, todos os procedimentos, né, de cuidado com o paciente que está ali, mas também de muito bom gosto, que isso também é necessário, né, faz parte da cura, faz parte do tratamento, você está num ambiente muito bem elaborado. Equipamentos de altíssima tecnologia, gente. Quero agradecer, Daniel, toda a sua equipe lá, que nos franqueou ali, né, a possibilidade de a gente capturar essas imagens para poder exibir para a população entender que são equipamentos de última geração. Olha que bacana esse desenho, justamente isso que eu estava falando, né? Toda a decoração, né? Todo o layout, né? Do espaço físico foi muito bem pensado. Agora, Daniel, para a gente poder até aproveitar as imagens que a gente está acompanhando aí, bom, primeiramente, o equipamento. São equipamentos de última geração, né? Sem dúvida. Essas imagens que estavam passando aí na tela agora, Neto, são do aparelho da hemodinâmica, onde a gente faz os cateterismos e todos os tratamentos que a gente chama invasivos, né? A gente tem, inclusive, a ideia daquela decoração e todo o formato, como a sala foi feita, sim, exatamente porque no momento de tensão do paciente, de estresse, para tentar humanizar um pouco o atendimento. Exatamente. E permitir que o paciente se sinta o mais confortável possível num momento tão complicado, né? Esse é um equipamento top de linha que funciona para fazer tantos os procedimentos do coração, adulto, a gente faz crianças também, que infelizmente volta e meia tem problema de coração também, são necessários, procedimentos neurológicos, de aneurismas, de AVC, os famosos derrames, né? Pacientes que têm problema também de membros inferiores com obstruções nas pernas, que precisam de tratamento, todos esses que são feitos nessa sala. É uma equipe grande, são 9 profissionais, todos capacitados, são 5 que atuam basicamente na área do coração, 2 que atuam basicamente nos tratamentos de doenças do cérebro, né, dos AVCs e derrames, e 2 que atuam na parte que a gente chama de vascular, que são das pernas, os aneurismas da aorta, sim, membros inferiores e assim por diante. Daniel, pensando um pouquinho, né, dessa qualidade em atendimento de profissionais, porque assim, claro, né, o equipamento ele evoluiu e a Unimed Piracicaba ela adquiriu esse equipamento, né, e os profissionais também são profissionais altamente capacitados para operar equipamentos como esse também, né, Daniel? Que a gente estava vendo agora, né? Todos eles têm um controle na área externa ali. Quer dizer,
o avanço da tecnologia faz com que os profissionais da área de medicina também adquiram todo esse conhecimento tecnológico. Né? E isso é muito bacana a gente saber e contar para a população, porque todos os profissionais da Lintão, a sua equipe, como você falou, né, são 9, fora a equipe de apoio, enfermeiros, né, todos eles muito bem preparados. Né? E não para essa questão do preparo. Né? Quer dizer, a cada dia, olha esse equipamento, abre a tela para nós, olha esse equipamento, gente, dá uma olhada. Ele é totalmente operado ali, né, todo o controle dele, e a equipe ela está o tempo todo sendo atualizada, né, a parte dessa tecnologia, né, Daniel? Essa é uma questão fundamental. Quem começa a fazer medicina sabe que não vai parar de estudar nunca. E assim, todos os médicos que estão trabalhando, e quando eu falei 9 profissionais, são 9 profissionais médicos, né? Como você bem citou, tem a equipe de enfermagem e tal. Está todo mundo se atualizando constantemente, em congressos, em busca de novas tecnologias que estão sendo implementadas e para garantir que o paciente tenha o melhor atendimento, a última tecnologia, tudo que a gente possa oferecer de melhor para o paciente, a gente tem disponível lá. Muito bom. Pois não, Maria. Doutor, já são 2 anos, né, da unidade do coração. A gente sabe que é uma unidade importantíssima, né, dentro do Hospital Unimed. Queria que o senhor também avaliasse um pouquinho e contasse para o nosso público como é que foi a evolução dos procedimentos dentro desses 2 anos. Maria, nós tivemos nesses 2 anos, aí já são mais de 2.200 procedimentos realizados, tá? O carro-chefe, no final das contas, infelizmente, ainda é o infarto, né? Então é o que a gente acaba atendendo mais. A maioria dos pacientes são problemas de coração adultos, né? Mas aos poucos a gente foi aumentando a complexidade de todos os procedimentos que a gente consegue realizar. Já foram realizados. Nós temos um colega na equipe que ele é especialista em atendimento de crianças com problemas cardiológicos. Então a gente já fez alguns procedimentos pediátricos de altíssima complexidade, e a gente está conseguindo implementar tratamentos como para aneurismas, que são antigamente todos esses pacientes que tinham aneurisma precisavam ir para cirurgia. Hoje a gente consegue, na maior parte dos casos, são bem estudados, para serem atendidos direto lá na unidade. Que ótimo. E aos poucos nós vamos implementando novas tecnologias, né? Hoje nós temos lá disponível um exame que não era realizado muito em Piracicaba, mas hoje nós temos disponível lá na sala, que é para avaliação imediata da gravidade da lesão. Olha que Então, se um paciente tem uma dúvida se a lesão que ele está tendo é uma lesão grave ou não, se a gente precisa definir, nós podemos fazer esse exame imediatamente ali na hora, já definir se essa lesão precisa ser tratada ou não, nos casos, por exemplo, de problemas do coronário, né, dos infartos, que a gente diz. Nossa, isso é... Daniel, Então, isso para o paciente é de suma importância, né? Quando a gente pensar que o tempo é algo que conta, né, para salvar aquela pessoa, né, para fazer a intervenção, quer dizer, isso conta 100%. Não, do procedimento. Não só isso, Neto, porque também dá um conforto, né? É um paciente que às vezes precisaria eventualmente ir para casa, fazer um outro exame, voltar para fazer um novo procedimento. Então a gente tem essa tecnologia que está disponível imediatamente na sala. Se for necessário, a gente já implementa ela ali, decide se é necessário tratar ou não. E para o paciente, obviamente, é muito melhor. E nós temos ainda uma coisa que eu acho fundamental, né? A maioria dos procedimentos que a gente realiza de forma eletiva, aqueles que são programados, a gente praticamente não interna o paciente. Olha só. Esse eu estou falando dos procedimentos do coração. Uhum. Já tem bastante serviços que fazem isso, mas essa é a rotina no serviço. A maioria dos pacientes chega pela manhã, faz o tratamento de angioplastia, por exemplo, e é liberado no final da tarde. O paciente é ótimo para tudo, para a questão também da segurança desse paciente também, sim, a questão, né, da produtividade da própria equipe também, né? Sim. Muito bom. Olha, foram mais de 2.000 procedimentos, é isso? Mais de 2.000 procedimentos, entre procedimentos cardiológicos, procedimentos que a gente chama neurológicos, né, dos AVCs, dos aneurismas, procedimentos infantis, procedimentos vasculares periféricos, né, que são, por exemplo, o aneurisma de aorta, de tratamento de perna, né, com obstruções na perna, e alguns procedimentos, por exemplo, alguns pacientes que já têm alguns tipos de câncer que precisam fazer um tratamento endovascular, que a gente fala, sim, também a gente já está realizando lá.
Maravilha. Bem legal. Doutor Daniel, e a gente sabe que uma das características, né, é conceito na Unimed, sempre é inovação, né? Tá sempre se renovando, e eu sei que também a unidade do coração tem novas ampliações. Queria que o senhor falasse também para a gente aqui em primeira mão. Maria, essa foi um crescimento do serviço. A gente não sei se a gente já esperava essa velocidade e tal, mas pela qualidade e os resultados que a gente teve são excelentes, a gente teve que aumentar. Então, já foi ampliado, a gente tinha um PA cardiológico que tinha condição de atendimento que foi dobrada esse atendimento. Hoje a gente tem praticamente 6 leitos novos que funcionam quase como uma nova UTI, mas é para atendimento dos pacientes primários, né? Puxa. A gente trouxe para o serviço o teste ergométrico e a ergoespirometria, que é a famosa esteira. A gente adquiriu, e aí isso foi um desejo e um apoio bem importante da diretoria para comprar um novo aparelho de ecocardiograma que faz tanto o eco transesofágico como o ecocardiograma 3D. Então, se não for o melhor da cidade, é entre os melhores aparelhos da cidade. Então, agora nós temos disponível tudo para o paciente que precisar de atendimento cardiológico, chegar na unidade, ele pode ser plenamente atendido, resolvido o problema dele, ele sai de lá com o diagnóstico completo. Além disso, nós temos a tomografia de coronária, que foi Esse equipamento da tomografia, esse daí. Olha só, gente. É um equipamento excelente, que está funcionando desde o ano passado também, e aí ele, junto com esses outros métodos aí que a gente acabou colocando para funcionar agora no final do ano, completam a avaliação do paciente. Nós temos também os aparelhos de Holter e mapa, que são mais para avaliação ambulatorial, mas de qualquer forma, se o paciente precisar de alguma desses exames, está tudo disponível lá para a gente agora. Posso só comentar aqui? Daniel, você mostra de novo para mim, é em 3D essa... Isso. Puxa vida, tem uma sequência que o rapaz está operando, né, nessas imagens, e aparece o coração ali em 3D, olha só. É isso? Exatamente. Puxa vida. Esse exame de tomografia, ele é um aparelho fora de série, ele é muito bom. Eu sou um dos médicos que acaba mexendo bastante com ele, e ele permite a reconstrução em 3 dimensões do coração. E outra coisa que ele nos ajuda bastante, na avaliação do paciente, por exemplo, com dor torácica, suspeita de um infarto, nos casos selecionados e indicados, eles podem nos ajudar a diferenciar 3 doenças que são muito graves. Tanto a obstrução coronariana, quanto a embolia pulmonar, que é e a dissecção de aorta, que também é uma outra patologia, todas muito graves e com tratamentos distintos. Então, às vezes, numa avaliação única, você já consegue tirar tirar a dúvida e realmente saber qual é. Agora, vamos só pensar, né, até que para quem está em casa, e o Daniel, que é cardiologista, um profissional de excelência aqui em nossa cidade, o quanto muda no decorrer do tempo você ter um aparelho como esse, que deve custar milhões, né? Vamos colocar aqui para entender, né? Tecnologia é isso, deve custar milhões esse aparelho aqui. Mas o quanto pode mudar e ser preciso para salvar uma vida. Você como profissional, queria que você falasse um pouquinho sobre isso. O quanto é essencial esse aparelho, o quanto ele ajudou a toda a equipe a ter um trabalho mais preciso. Neto, eu tenho 2 casos bem marcantes na minha cabeça, até que foram muito interessantes. Um era um paciente com suspeita de um infarto mesmo, mas tinha algumas características que não eram muito claras, e a gente decidiu, por um tratamento inicial de investigação, a fazer a tomografia. E mostrou que ele, na verdade, não tinha obstruções, não tinha um infarto, ele tinha uma dissecção de aorta. Olha, e que o tratamento é cirurgia imediata. Puxa vida. Então, ao invés de ir para o cateterismo, ele foi direto para a mesa de cirurgia. E o outro, até um colega que estava internado recentemente, suspeita também de uma dor que sugeria um infarto, e na hora que a gente foi fazer a avaliação, ele tinha uma embolia pulmonar. Tratamento também totalmente diferente. Outro tratamento. Então, com essa ferramenta, a gente consegue separar, e às vezes você precisaria de outros exames, mais tempo internado para definir, e agora a gente consegue fazer isso precisamente, e é fantástico. Pô, é um orgulho, né, Daniel? É um orgulho a gente saber, nós associados aí da Unimed, é um orgulho saber disso, e é um orgulho para vocês ter um aparelho desse à disposição também, né? Sem dúvida.
eu fico muito satisfeito de poder estar trabalhando lá e ter todo esse arsenal disponível para poder atender o paciente, e a gente consegue fazer a medicina de primeiro mundo aqui. Perfeito. Doutor Daniel, acho que tanto esses exames, né, os de rotina e também os mais complexos, né, que a partir dos de rotina que a gente descobre se tem que fazer um mais complexo, a indicação assim de idade, a partir de quando a gente deve procurar um cardiologista? Bom, essa é uma questão importantíssima, né, porque melhor prevenir do que depois ter que remediar, sem dúvida. A recomendação, e a gente entende isso, até os 40 anos, o ideal seria que a gente tivesse uma avaliação inicial com algum médico. Pode ser o seu médico de confiança, o médico da família, pode ser até o cardiologista. E a ideia dessa avaliação inicial é para a gente entender se você é um paciente de alto risco. Okay. Essa avaliação é numa conversa, às vezes tem que colher alguns exames, e para a gente definir se você é um paciente de alto risco, baixo risco, risco intermediário. Tá? Até os 40 anos, pelo menos uma avaliação, principalmente naquelas pessoas em que tem familiares com histórico familiar de coronariopatia, né, de infarto ou de derrame, e a gente fala precoce, abaixo dos 60 anos. Okay. Quem fuma, quem é obeso, quem já tem algum diagnóstico de diabetes, etc. Esses são os pacientes que não podem deixar de fazer pelo menos uma avaliação. Tá. E a partir desse momento, na dependência da determinação do seu risco, aí vai se definir se você vai fazer uma avaliação mais próxima, se já vai ser iniciado um tratamento, se pode ser uma avaliação mais longa. A partir dos 40 anos, essa avaliação tem que ser feita rotineira. E a periodicidade disso vai depender, obviamente, dos seus fatores de risco, do seu risco, né? Pacientes de baixo risco, você pode fazer uma avaliação mais a cada 4, 5 anos. Pacientes de mais alto risco, precisa ser o mais regular, né? Mas o importante é passar para ter uma conversa. Não é necessariamente fazer exame, cisteira, eco, não. É conversar com o seu médico, com o seu cardiologista, que a partir disso ele já pode tirar bastante informação e definir se você tem mais risco ou não. Isso antes de qualquer sintomas, né? Exatamente. A pessoa vai para saber como é que está funcionando, porque às vezes nem tem tempo desse sintoma aparecer, né, doutor? Exatamente. Essa ideia de prevenção é em pacientes que são assintomáticos. Os sintomáticos já é uma outra realidade, né? Quando você não tem sintomas, o importante é você saber se você já tem alguma coisa que pode causar um risco maior. Por exemplo, hipertensão, diabetes, colesterol alto. E independente de você ter ou não, a orientação de uma mudança do estilo de vida já é fundamental. Mudança do estilo de vida, que a gente fala, é fazer atividade física, se alimentar direito, e aí tem as recomendações de diminuição de alimentos muito industrializados, comer mais alimentos in natura, não fumar, manter o peso, e todas essas rotinas que deveriam ser para toda a vida, não para o momento que a gente está mais doente. Né? Exatamente. Agora, Adriel, tem outro fato também que é importantíssimo você tocar no assunto, né? É a questão da procura de um especialista ou de um médico quando você começa a ter alguns sintomas. E a gente tá vendo que está aumentando a questão do infarto, né? E as pessoas elas estão deixando realmente de ter essa possibilidade de uma investigação precoce, que seria o ideal, né? Isso está mudando, Daniel, no seu ver, assim, está mudando ou a gente tem ainda essa dificuldade da pessoa procurar, passar, né, por uma triagem, conversar com o cardiologista? Você acha que isso está mudando ou ainda está? Neto, essa é uma pergunta muito legal, até muito boa que você fez ela, por quê? A gente teve um problema muito grande esse ano por conta da pandemia e a gente acabou apresentando um número maior de pacientes com infarto, morrendo em casa. Olha só. Por falta de procura. Uhum. Não necessariamente todo esse aumento de mortes em casa ocorreram por conta de problemas do coração. Pode ser por mais diversos problemas. Por isso é uma coisa que é fundamental. Apesar da pandemia, de todo mundo ter que tomar o cuidado, usar máscara, lavar as mãos, álcool em gel, não deixe de fazer o seu acompanhamento. É fundamental fazer esse acompanhamento e o segmento, manter o tratamento para evitar de problemas maiores. O que a gente percebeu é que houve uma procura menor no hospital de pacientes com problemas do coração e muitas vezes quando chegavam no coração já estavam no hospital já estavam numa condição muito mais grave, que aí o tratamento já também fica um pouco mais complexo. Entendi. Mais difícil de ter resultados.
Então, é fundamental que as pessoas, apesar da pandemia, de todos os cuidados que são necessários, não percam o seu segmento, não deixem de fazer o acompanhamento, porque isso pode evitar problemas maiores no futuro. Claro, claro, sem dúvida, sem dúvida. Muito bom. Maria, Ana, quer dizer, põe para nós mais uma vez as imagens aqui, só para a gente mostrar, faço questão de mostrar, porque o Hospital da Unimed tem todo esse equipamento, essas imagens, é do Hospital da Unimed. É a equipe do qual faz parte, né? O Dr. Daniel Lemos está aqui conosco, né? Cardiologista. Então, a gente precisa mostrar todo esse equipamento, tudo isso que foi adquirido, né? Ao longo aqui dos anos, toda essa reforma que aconteceu, né, na unidade do coração, a ampliação, o Dr. Daniel acabou de falar para nós, essa conquista para os profissionais que ali trabalham, né? Que é uma questão de trabalhar com mais segurança, com mais tecnologia, tudo veio para somar e salvar vidas. E claro, para você que é um associado da Unimed Piracicaba, que você fique a par, que tudo isso está à sua disposição. O Dr. Daniel acabou de falar para nós, ele colocou 2 casos aqui, né, que foi passando pela tomografia, já foi descoberto o que era e foi tratado imediato, né? Um aparelho importado, um aparelho caríssimo, mas que toda a equipe, toda a diretoria, médicos e diretores da Unimed acharam essencial ter aqui no hospital. Então, é um hospital da Unimed, é um hospital que ele acaba servindo de referência para outros hospitais, né? O Dr. Daniel sabe disso, ele que teve a oportunidade de trabalhar em vários lugares, que visita, que tem amigos, colegas, né? E a gente se depara com isso, né, Daniel? O quanto os outros profissionais falam, puxa, vocês têm à disposição esse aparelho, vocês têm à disposição, né, na unidade do coração todo esse equipamento. Então, isso daí é diretamente, claro, atribui a toda a equipe, né, toda a cooperativa que pensa de uma maneira visionária e cada vez mais evoluindo, mas o beneficiário, esse é o principal, né? Tudo isso que vocês estão vendo é para o beneficiário, né? Sem dúvida. A gente fica muito tranquilo de saber que a gente tem tudo que é necessário e disponível para fazer o tratamento do paciente da melhor forma possível. A gente conseguiu implementar, inclusive, algumas coisas bem interessantes, né? A gente faz discussões de casos clínicos frequentemente. Então, muitas vezes o paciente acha que é um médico só que está cuidando, na verdade é toda uma equipe. 3, 4 colegas clínicos, cirurgiões, cardiologistas intervencionistas, fisioterapeutas, enfermagem, discutindo o caso para chegar na melhor conduta a ser tomada naquele caso e definir qual que é o melhor tratamento para ele. Então, isso é fundamental, isso é fantástico. Com certeza. Doutor, eu queria então que o senhor aí ratificasse, né, para a gente o que deve se fazer para evitar os problemas de coração. Bom, todo mundo já deve ter ouvido um pouco disso, né, Maria? Mas vamos lá. Os problemas do coração, normalmente acontecem depois de um bom tempo você tendo problemas, né? E esses problemas são em decorrência do nosso estilo de vida. Então, essa mudança no estilo de vida é fundamental. Então, a primeira coisa é atividade física. A atividade física ela é fundamental em vários aspectos. Não só para a prevenção de problemas do coração, mas auxilia na perda de peso, no controle de diabetes, no controle de tabagismo, do estresse do dia a dia, que é outra coisa que acaba atrapalhando muito. Então, uma atividade física regular é fundamental. A gente fazia isso quando a gente não morava em cidade, quando a gente morava no sítio, quando morava na época das cavernas. A gente já fazia atividade física no dia a dia. Descia a ladeira, né? O dia todo. Atualmente não, a gente fica sentado no computador, no carro, no No celular. computador, é verdade. Então, se exercitar é fundamental. O que é se exercitar, né? O que você puder fazer. Eu gosto de jardinagem. Então, tudo bem, vai fazer jardinagem. Eu gosto de caminhada, eu gosto de andar de bicicleta. Eu trabalho num prédio, fico o dia inteiro no hospital. Vai, sube e desça de escada. De escada, perfeito. São atividades que no dia a dia já vão fazer diferença. Se a gente for colocar de uma forma mais precisa, 150 minutos de atividade no mínimo moderada. Andar de bicicleta, calmo, caminhar um pouquinho mais rápido. Se você gosta de fazer algum esporte, tipo jogar tênis em dupla, tranquilo, também é uma atividade. Ou se você fizer um pouco de atividade mais intensa, natação, andar de bicicleta num ritmo um pouco mais rápido, corrida, são todas fazendo isso pelo menos
1h30 a 2h30 por semana, ou seja, 150 a 90 minutos mais intenso, vale a pena, já é o suficiente. Tá? A segunda coisa, não fumar. Fumar não tem jeito. Cigarro não tem a menor quantidade. Não e aí tem a gente essa, né? fumo Fumo só dois, não tem essa. Isso se estende também para narguile, narguilé, charuto. Todos eles, né? Todos, sem exceção. É bom você falar sobre isso, Daniel. Sem exceção, porque tem muito adolescente, jovem o cigarro não, mas ele tá ali no narguilé. Que é a mesma coisa. É o mesmo malefício. Mesmo malefício, olha só. A segunda coisa é a alimentação. A terceira coisa é a alimentação. A alimentação, a gente passa aí por dar preferência para os alimentos in natura, frutas, verduras e alimentos frescos e diminuição de alimentos super industrializados. Tá? O que seria isso? Refrigerante, suco de caixinha, aquelas lasanhas prontas, todos esses alimentos que são super industrializados, eles têm grande quantidade de conservantes, de corantes, estabilizantes, que não são legais. Então, aumento da ingesta de frutas e verduras, derivados de leite, para quem não tem problema com eles, né? Mas queijo, leite, aumento da ingesta de peixes também é fundamental. Porque o que a gente acaba vendo é muitas pessoas querendo fazer suplementação, como por exemplo de ômega 3. Sim. Não que não possa ser feito, mas é muito melhor você comer ele in natura do que fazer um comprimido para ter essa suplementação. Tá? Atividade física, não fumar, alimentação adequada e descansar. Descansar. Descansar, isso é fundamental. A gente tem esquecido, né? Isso está passando batido, né? Esquece de descansar. Dormir, o celular é fantástico, mas ele também é um grande problema. Atrapalha o sono e isso tem impacto. Então, descansar, dormir bem faz parte, se alimentar direito, fazer atividade física e provavelmente isso evita uma série de problemas. Mesmo se você já tiver diabetes, pressão alta, essas são medidas que, se implementadas, pode às vezes até fazer com que você pare de tomar remédio, ou às vezes diminuir muito, ou diminuir a chance de você ter qualquer problema. Isso são coisas que está toda a nossa mão. A nossa mão, né? Cabe a nós, né? Ter essa atitude. Daniel, obrigado pela sua visita aqui hoje. Daniel, cardiologista da Unimed Piracicaba. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, viu, Neto? A oportunidade de estar por aqui, poder falar um pouquinho do nosso serviço, que está crescendo, dando atendimento de qualidade. Quem precisar, se precisar, espero que não, mas a gente está lá à disposição. À disposição. Legal. Deus abençoe todos vocês, doutor. viu? Parabéns. Ó, tem um recadinho aí da Unimed, eu quero que você preste atenção. Vai lá.